tenho dificuldade em entender os pontos de fuga até hoje. Poderia fazer um vídeo aprofundado? Posso. Vamos lá que eu vou te ensinar como é que funciona esse negócio aí. É facinho de tudo. Para entender perspectiva é essencial compreender dois conceitos: linha do horizonte e ponto de fuga. A linha do horizonte é a superfície do nosso planeta. Ela é aquela linha no extremo onde o céu encontra a Terra. Imagina que você é um ser alado observando a Terra lá do alto e vai estar passeando por ela e encontra uma estrada. Você vê que as estradas têm todas as suas linhas paralelas. Aí você fica curioso e resolve descer na Terra para ver essa estrutura magnífica da humanidade mais de perto. E à medida que você vai se aproximando, você percebe que as linhas da estrada, que antes era paralela, agora começa a se afunilar lá no horizonte. Quando você pousa, as linhas parecem desaparecer num único ponto lá no horizonte. E esse daí é o conceito de ponto de fuga. Quando a gente combina linha do horizonte e ponto de fuga, temos a base para representar objetos tridimensionais no papel. Isso reflete no nosso mundo, que possui largura, altura e profundidade, os eixos x, y e z. Agora considere que nessa estrada aí também tem uma caixa do lado dela. Quando você usa apenas um ponto de fuga, apenas um eixo converge para ele. O eixo y vai para o ponto de fuga lá no final. As linhas de profundidade seguem até o ponto, enquanto os eixos x e z permanecem paralelos. E dessa forma você tem a representação de um cubo e um plano de perspectiva com um ponto de fuga só. Para se a gente usar dois pontos de fuga, tanto o eixo X quanto o Y são distorcidos, cada um de uma direção ao seu respectivo ponto no horizonte. O Z continua sendo paralelo. Imagine essa caixa sendo vista de cima. O vértice do Y vai ser desenhado a partir do ponto de fuga Y na linha do horizonte. E a mesma coisa para o X. E agora imagina que você está na frente dessa caixa olhando para esses dois vértices, para o X e para o Y. Eles serão distorcidos a partir do ponto de fuga X e do ponto de fuga Y, ou 1 e 2, como você preferir chamar, lá no horizonte. Com apenas dois pontos de fuga, a gente já cria uma representação mais dinâmica e tridimensional da caixa. E agora é só você orientar as suas arestas do eixo X e do eixo Y, cada uma para o seu respectivo ponto de fuga. O conceito de ponto de fuga é que ele está fugindo, ou seja, aquelas linhas estão fugindo para aquele ponto. E esse é o conceito básico de perspectiva. Com esses fundamentos, linha do horizonte, ponto de fuga, eixo X, Y e Z, você pode começar a entender, aplicar perspectiva e criar uns desenhos tridimensionais aí, sem problema nenhum. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí. E já curte, compartilha, segue e tudo mais. Tamo junto.